Pessoal, imagine um campo onde tudo está conectado, cada planta, cada gota de água, cada parte de solo. É inacreditável a evolução que está ocorrendo e a digitalização do agronegócio está tornando tudo isso realidade. Obviamente, antes de tudo isso, ainda temos um caminho cheio de desafios pela frente. A cadeia produtiva do agronegócio é complexa. Temos que lidar com questões de logística que pesam no bolso, buscar certificações, garantir que tudo isso seja feito de forma sustentável e ainda se adaptar às novas tecnologias. E isso tudo em um mundo que muda a cada piscar de olhos, com desafios que vão desde clima até questões financeiras. Então fica a pergunta: você, profissional ou empresa do agro, está preparado para encarar tudo isso e fazer parte dessa revolução no agro? Tu consegue acompanhar todas as inovações e tecnologias que estão chegando para transformar o nosso futuro? Se tu tem noção e entende a importância de estar informado sobre isso, tem uma convocação para fazer para você que é aquele profissional ou empresa que está sempre um passo à frente. Venha participar do Agro Brasil 2023, promovido pela Senior Sistemas, empresa que tem como propósito a digitalização da cadeia do agronegócio através das suas soluções. Vai ser um evento híbrido e gratuito. E caso tu tenha aí a oportunidade de participar de forma presencial, tu tem ainda uma imersão completa nas tendências e tecnologias do agronegócio, podendo fazer networking e aproveitar ao máximo o evento e os profissionais que vão participar dele. Tudo isso gratuitamente. Não perca essa oportunidade única. Garanta a sua vaga e realize hoje mesmo a sua inscrição para participar tanto de forma online quanto presencial. Anota aí na agenda, dia 7 de novembro em Cuiabá, Mato Grosso. O link para tu fazer a tua inscrição vai estar na bio do Agro Depende e também aqui na descrição do episódio. Inscreva-se agora mesmo. E está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. E antes de mais nada, gostaria de te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, interagir com as nossas publicações, entrar em contato com nós lá, participar também do nosso grupo do WhatsApp aí, que vai estar o link aqui na descrição, e também a ouvir nossos outros episódios aí. Toda segunda-feira a gente tem o Ponto Crítico, onde a gente traz as principais notícias do agro e discute sobre elas. Toda terça-feira a gente tem o Agro Depende, onde a gente traz os principais especialistas do agro para conversar sobre assuntos relacionados ao agro, e toda quinta-feira a gente tem o Agro Depende Essencial, trazendo um resumo aí sobre questões técnicas ou ligadas ao agro, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eficiência de fungicidas para o controle da ferrugem asiática da soja. Então, que é aquele estudo em consórcio, né? Em parcerias que é feito todo ano. Então, esse a gente vai falar sobre da safra 22-23. O problema principal, então, só para a gente trazer também da ferrugem, aí, segundo um dos grandes pesquisadores, engenheiros agrônomos brasileiros, o falecido José Tadashi aí, que foi um dos grandes responsáveis pela implementação do vazio sanitário, que é um período de 60 a 90 dias em que não se pode plantar aí, ou semear ou manter plantas vivas de soja no campo. Para que serve esse vazio sanitário? Como a maior parte de nós já sabemos, é uma medida de controle da ferrugem asiática para a gente não ter um desenvolvimento dela tão grande, né? Porque se a gente deixar em vários locais do país, é possível plantar o ano inteiro, né? Tendo irrigação e tudo mais. Então, para evitar esse problema, é feita essa questão do vazio sanitário para a gente não ter uma quantidade tão grande de esporos no início da safra, né? Então, esses 60 a 90 dias conseguem auxiliar muito isso. A ferrugem asiática da soja, causada aí pelo fungo Phacophthora pachyrizi, é uma das doenças mais severas que incidem na cultura da soja, com danos que variam aí de 10 até 90% em todos os locais do Brasil onde é produzido soja, né? A gente tem, claro que agora com o manejo, como é muito bem feito, não se tem tanto essa observação, mas lá no passado, quando ela começou a atacar, a gente tem relatos aí de quase 100% de perda, né? E muitas vezes até o produtor tentando colocar o fungicida de forma tardia e acabava tirando ou fazendo cair o restante das folhas que estavam de tão atacado que elas estavam, né? Os sintomas iniciais da doença são pequenas lesões foliares, então, de coloração castanho e marrom escuro. Na face inferior da folha pode-se observar urédias que se rompem e liberam, então, o uredósporos, que, enfim, são os esporos, né? Plantas severamente infectadas apresentam desfolha precoce e comprometem a formação, o enchimento de vagens e o peso final de grãos, em casos mais extremos, deixando a planta praticamente sem folhas, como eu comentei anteriormente. Hoje, a observação da ferrugem asiática da soja nas lavouras do Brasil ocorre através da cooperação de instituições e pesquisadores, que
participam, né, através do consórcio anti-ferrugem, que está disponível no site, até se tu ter curiosidade, como também no aplicativo do www.consorcioantiferrugem.net ou no aplicativo, como eu comentei, onde tu consegue aí observar os reportes de ferrugem asiáticas em todo o país. Além desse acompanhamento dos focos, né, experimentos em rede com participação de instituições de pesquisa agrícola, privada e também pública no Brasil, né, vem sendo realizado desde a safra de 2003-2004, que é esse estudo que a gente vai falar hoje, né, na última safra. Para comparação, então, na eficiência de fungicidas registrados e em fase de registro para o controle da ferrugem asiática. Nesses experimentos, então, os fungicidas são avaliados individualmente em aplicações sequenciais, em semeaduras mais tardias, para a gente realmente ter aí a ferrugem, né, na lavoura e conseguir realmente ver essa questão da eficiência do controle. Uma questão bastante importante de comentar é que as informações, essas informações que os estudos trazem, né, elas devem ser utilizadas na determinação de programas de controle, priorizando sempre uma rotação de fungicidas e principalmente de ativos, né, com diferentes modos de ação e adequando aí os programas na época de semeadura. Aplicações sequenciais e de forma curativa devem ser evitadas para diminuir a pressão de seleção de resistência do fungo aos fungicidas, né? E principalmente se a gente vai pegar na ferrugem, porque a ferrugem ela tem uma disseminação muito rápida. Então isso é bastante importante a gente observar. Uma vez aí que praticamente todo ano, além disso que foi falado, né, existem a presença de novas mutações e variações de eficiência aí de fungicidas desse grupo entre locais, reforçando assim a necessidade dessa rotação desses ingredientes ativos em programas de controle de ferrugem asiática. Além de outras estratégias aí de controle como o vazio sanitário, que eu comentei anteriormente, e a resistência genética de cultivares, como a gente já viu aí também, já vê, melhor falando, no mercado com algumas cultivares. Para a gente ter uma ideia como foi realizado aí esses experimentos, os experimentos da ferrugem asiática são realizados na semeadura tardia, né, por aquela questão que eu comentei anteriormente, para ter a doença ali a partir do mês de novembro, assim garantindo que tem a presença da doença na lavoura e podendo avaliar aí de forma mais eficiente os fungicidas. É importante ressaltar que essa não é a situação de muitas lavouras do Brasil, né, que tem apresentado escape da doença ou a incidência mais tardia dela, vamos dizer assim, da época de semeadura, principalmente quando a gente vai pegar pro Cerrado brasileiro. Pro Sul, a gente sabe que acaba pegando um pouco mais, principalmente se a gente vai contar na safrinha do soja, né? O objetivo, então, do estudo que vamos falar aí foi apresentar os resultados sumarizados dos experimentos cooperativos, né, realizados na safra 2022-2023 para o controle aí de ferrugem asiática da soja. Nesse estudo, então, foi avaliado a eficiência dos fungicidas registrados para o controle de ferrugem asiática na soja, os novos fungicidas que estão em fase de registro, a mistura de fungicidas registrados com fungicidas multissítios e o monitoramento também das mudanças de sensibilidades aí da ferrugem aos fungicidas, que foram realizados aí 4 protocolos nas principais regiões produtoras na safra 2022-2023 por 22 instituições diferentes. Os fungicidas avaliados aí pertencem aos grupos de inibidores de desmetilação, também inibidores de quinona externa, inibidores de succinato desidrogenase, ditiocarbomato, inorgânicos, né, e também a questão do 2.3 de nitroanilina. Então, para tu pegar bem certo os nomes disso, vai estar na publicação, a publicação vai estar disponível dentro ali do nosso grupo do WhatsApp, então participa lá que tu vai conseguir ter acesso a ele. Então, trazendo os principais resultados aí que foram adquiridos, se a gente vai pegar os fungicidas, dentro dos fungicidas registrados já, né, a gente observa que o que teve maior produção, então atingiu 3.495 quilos, diferente da testemunha que ficou só com 2.000 quilos aí de produção. Questão da severidade da doença em si, a gente teve diversos resultados, mas se a gente vai pegar, a maior severidade ficou com a testemunha, né? E as menores severidades aí ficaram com um programa, né, de fungicidas, que são diferentes fungicidas, mas também com mais 2 produtos aí.
o que está listado como número 12 dessa tabela e o que está listado como número 15. Então isso mostra que a questão desses, né, tiveram uma severidade menor, ficou ainda em 23%, em torno de 23% a 24% de severidade, né? Então mostra que a gente não consegue pegar 100% aí de controle, mas já é um número interessante para a gente começar a trabalhar. Outra questão, se a gente vai pegar dentro dos fungicidas em fase de registro, né, a maior produção atingida, então, foi com o número 3, né, da tabela, atingindo aí 3.389 quilos, né, diferindo aí da testemunha que tem 2.118 quilos de produção. E na questão de severidade da doença, a testemunha ficou com 78% aí de severidade, enquanto aí o que teve a menor severidade foi o número 5, com 19,5% de severidade, e também o 3, que ficou em torno de 20% de severidade. Isso mostra que eles tiveram aí 80% pelo menos de controle, né? Em torno de quase 80% de controle, que é um número muito bom quando a gente pega um produto só falando em ferrugem asiática, né? A gente tem vários estudos mostrando que cada ano a gente está perdendo um pouco a importância, vamos dizer assim, o que os produtos conseguem controlar. Então esses novos produtos aí que estão em fase de registro mostram aí grandes possibilidades para a gente conseguir controlar ainda mais a ferrugem em si, né? O número 9 também ficou em torno de 20% aí de severidade. Vindo para a questão dos fungicidas com sítio específico e mistura com multissítio, aí já diferencia bastante, onde a gente consegue ver que a maior parte dos fungicidas, eles começam a atingir entre 20% a 30% de severidade apenas, né? Diferente dos fungicidas sozinhos, vamos dizer assim, né? Então, o multissítio para a ferrugem da soja consegue auxiliar e muito na questão do funcionamento, do melhor funcionamento da questão do fungicida de sítio específico, né? Então, a gente pega aí os que mais produziram em torno de 3.460, 70 quilos, né? Diferindo aí da testemunha com 2.000 quilos. Então, a gente pode ver que melhorou muito a questão do funcionamento desses fungicidas quando se utiliza multissítio. Então, por isso é tão importante a utilização da mistura com multissítio junto com o fungicida de sítio específico. Vindo para a questão do monitoramento, a gente observa que tem uma tabelinha aí que mostra a questão de porcentagem como vem diminuindo. Então, a gente vê que produtos, pegando como exemplo o tebuconazole, né? A gente começou lá no ano 2003, 2004 com eficiência de 90%, foi caindo. Ano de 2008 já estava aí com em torno de 40%, 30%, depois só decaiu e ficou em torno de 20%. Aí no ano de 2021 dando uma aumentadinha, vindo para quase 30%, mas ainda ficando lá embaixo. Então a gente consegue observar que todos esses fungicidas mais antigos, eles ficaram todos mais abaixo, né? E alguns fungicidas novos, né, eles acabam tendo uma eficiência maior, né, os princípios ativos, mas nenhum deles está passando aí dos 60%. Então é muito importante a gente trazer isso aí para tu conseguir ter uma visão melhor. E no mais, gostaria de convidar todos vocês a ler na íntegra esse estudo. A gente vai disponibilizar ele lá no nosso grupo do WhatsApp, e isso aí vai te auxiliar bastante a entender melhor a questão da utilização desses fungicidas e conseguir também fazer um melhor posicionamento aí pro produtor. No mais era isso, um forte abraço e até a próxima, pessoal!